Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Vamos começar mais uma live. Semana da maratona de lives. Oi, Cris. A Cris já tá aqui, a Mayara. Vamos começar mais uma live. Pega tua caneta, tua taça, passa teu batom e vai anotando códigos preciosos para você levar uma vida mais leve. E hoje eu vou chamar a Cris, uma conexão aí entre Portugal e Brasil. Nossa embaixadora, missionária, é conselheira de casais e atualmente ela mora lá no Brasil já há 7 anos, já virou uma portuguesa. Vocês estão me ouvindo bem? Não sei se tá. Aqui estão as zoadas, gente. E eu vou chamar a Cris para estar falando aqui como ressignificar a dor para ter uma vida mais leve, mais tranquila. Deixa eu chamar ela. Manda sua pergunta, já manda o aviãozinho. Aí, todo dia para mim é algo novo. Eu tento saber aonde que eles são, né, gente, agora. Ela vai entrar daqui a pouco. Cris? Oi. Eu não tô te vendo. Não tô conseguindo ver porque que não está aparecendo. Ah, já sei, peraí. Boa noite, Deixa eu ver aqui. Elza. Mari, boa noite. Pronto, Oi, tudo bom? tudo. Tava ao contrário a câmera. Seja bem-vinda. Obrigado Ah, por aceitar meu convite, por participar do Embaixadoras, né, do Curados para Casar, por estar somando nesse projeto tão lindo que nasceu no coração de Deus. E hoje a gente vai bater um papo aqui. Você tem uma história muito bonita. E conta pra gente como é ressignificar a dor. Você que tem uma história assim sofrida, mas de muita garra, de muita superação. Conta pra gente como foi que você fez para ressignificar e ser a mulher que você é hoje, né? Ter casada, com filhos e tão cheia de vida. é assim, eu fui criada na igreja, né? Pronto, minha família toda praticamente toda cristã. São poucos os que ainda não servem, e a maioria são cristãos. E, assim, mesmo a gente sendo cristão, a própria Bíblia nos afirma que a gente não está livre das aflições, né? Porque a Bíblia fala que não. Muitas das vezes a gente passa por certas coisas e a gente tem que fazer um esforço enorme para a gente poder se livrar da dor, para poder ressignificar. O que significa ressignificar? Significa você dar um novo sentido, né? Um novo sentido àquela dor que você está sentindo. Porque se você deixar a dor te corroer e corromper por dentro, você não consegue viver. Então, a gente, às vezes, passa certas coisas na vida da gente que acaba que, se nós não tomarmos cuidado, a gente acaba fazendo, né, igual tatu, né, enfia a cabeça ali, fica debaixo do buraco ali, e a gente não consegue sair. E a gente tem que se agarrar muito com Deus e dar um novo significado, porque a própria Bíblia fala que a nossa vida ela tem um propósito. Então, se a nossa vida tem um propósito, todas as dores, tudo aquilo que a gente passa também tem um propósito, né? Mas a única diferença é que o que eu vou fazer para essa dor não me consumir e dar um novo significado para você renascer, para você reviver, né? Você conseguir sair daquela escuridão para você poder alcançar aí
aquilo que Deus ele quer para a sua vida, né? Todo o propósito que Deus quer para a tua vida. Que legal! E como lidar com as emoções? Como ressignificar essa dor? É assim, Bruna, cada pessoa, ela age de uma forma, né, em relação àquilo que ela passa. E uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é se agarrar muito com Deus. Porque a dor, quando ela vem, o problema quando ele vem muitas das vezes, às vezes é tão forte as coisas que vêm, que a gente tem que muitas das vezes a gente acha que a gente vai ficar prostrado. Né? E lá em Provérbios, no capítulo 24, no versículo 10, a palavra de Deus ela fala assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. O que a Bíblia quer falar com isso? O que a palavra de Deus quer dizer com isso? Que você não pode deixar aquilo ali te consumir. Você não pode deixar que a sua dor vire a sua vida. Você não pode deixar ela te consumir a tal ponto de você não conseguir se levantar. Porque você tem que mostrar força, você tem que mostrar garra para aquilo para aquilo que você foi chamado, para o propósito que você tem. Entendeu? Porque Deus ele tem um propósito na nossa dor. E qual é um dos propósitos de Deus? É fazer com que nós cresçamos, amadureçamos, a gente começa a amadurecer em meio às lutas. A gente começa a amadurecer, a gente começa a dar um novo significado, a gente começa a enxergar as coisas de uma forma diferente, a vida de uma forma diferente. Eu lembro que uns anos atrás, quando eu estava no meio de uma luta muito grande, e eu falava para o Senhor, Senhor, quando que essa luta vai terminar? Eu não sei, eu não via nos meus olhos, eu não via saída para aquilo ali. Eu não via. E eu comecei a pedir a Deus para Deus me fazer enxergar o que Deus tinha para aquilo, no meio daquilo ali para mim. Porque eu não conseguia enxergar. Eu, com os meus olhos, eu não conseguia enxergar. E eu lembro que Deus usou uma pessoa para falar comigo, e ele falou assim: olha, eu vou te dar sabedoria e para você ver como que as coisas são. E daquele dia em diante, parece que se abriu assim, uma porta na minha mente. É aquilo que a gente chama, que a gente até estuda muito sobre isso, que é a metanoia. Foi uma mudança de mente. Quando a Bíblia fala lá, né, que a gente tem que ter, né, a nossa mente, a mente de Cristo. E quando houve essa mudança na minha mente, eu consegui enxergar o que Deus tinha para mim, sabe? E foi assim maravilhoso, porque eu não conseguia me enxergar, eu não conseguia me ver, sabe? No meio de toda aquela dor. E uma das coisas da questão de ressignificar é justamente você não consegue olhar para si, você não consegue aceitar certas coisas. Mas quando você começa a olhar para Deus, e a Bíblia fala o quê? Que nós somos como espelhos, né? A gente tem que olhar para Cristo, Cristo é o nosso espelho. Quando a gente não, em vez de olhar para nós, olhamos para Cristo, a gente consegue se ver. A gente consegue se aceitar, sabe? E assim, coisas que acontecem na nossa vida passa a ter um novo significado. Passa a ter um significado de aprendizado, sabe? De aprendizado. E assim, cada passo que você dá, você sabe que você está indo na direção daquilo que Deus ele quer para a tua vida. Porque por mais que as aflições venham, ela não vai poder te parar. Ela não vai poder te estagnar na caminhada. Por quê? Porque você está olhando para Cristo. Né? E uma das coisas aqui, eu coloquei até como tema disso daqui, três passos para poder ressignificar a sua dor. Porque a gente, às vezes, fica tão desorientado que a gente não sabe como fazer para poder sair daquilo dali. A gente fica perdido, né? Eu lembro, Cris, que eu tive um namorado e eu passei por um luto, né, no primeiro relacionamento da vida, que era muito nova. E aquela dor era muito grande, sabe? Porque era algo assim, era muito grande.
E eu lembro que eu pedi a ajuda de Deus. Eu falei, Deus, eu não consigo sair. Eu só vivia chorando, eu vivia triste, mas eu lutava para sair daquela situação. Eu não me entreguei. E Deus, ele me livrou dessa, que foi a primeira, assim, que foi assim, muito grande, e de todas as outras. E hoje, eu olhando para trás, eu percebo que fez parte do processo para eu chegar até aqui, para eu poder levar a mensagem também, para eu poder... E outras meninas passaram pelo mesmo que eu passei, que pessoas próximas que eu tive propriedade para dar uma palavra de conforto, para estar levando uma palavra de Deus direcionada, e saber, né? Porque não adianta eu dizer para você o que é uma dor de dente se eu nunca tive uma dor de dente. É verdade. E Mas Deus, esse é o propósito. Deus, ele não desperdiça nada. Eu tenho o costume de dizer que Deus não desperdiça nada. Ele usa tudo para te lapidar, para te fortalecer, para te moldar, para te levar, e para depois essa dor emanar cura. E dessa dor hoje emana cura. E essa cura eu vou levar para milhões de pessoas. Você também vai alcançar milhões de pessoas, porque tem muitas pessoas precisando dessa palavra, que precisa de um direcionamento, precisa de uma pessoa pegar na mão dela e dizer, olha, eu sei o passo para ressignificar a dor. Então, fala aí pra gente. Então, tem uma frase que eu peguei de uma moça que também passou por umas coisas assim parecidas, passou também por abuso, passou por várias coisas, e ela botou uma frase assim que eu achei super interessante. Diz assim, eu só posso curar o que eu posso ver e reconhecer. E só posso reconhecer o que eu permito chegar à superfície. O que ela quis dizer com isso? Eu tenho que reconhecer a minha dor, que eu estou sofrendo, porque às vezes tem pessoas que elas não reconhecem, né? Não querem reconhecer aquilo que elas estão passando, né? Quando eu deixo essa dor vir ao ponto de eu tratar essa dor, né? O que acontece? Quando eu consigo expressar essa dor, principalmente para Deus, eu consigo falar para Deus, eu consigo verbalizar para Deus, porque a Bíblia fala que Deus, ele ouve o nosso clamor. E Deus é tão lindo que ele quer ouvir a nossa voz. Né? A gente podia falar assim, mas Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo, ele sabe. Só que ele quer ouvir a nossa voz. Faz questão, né? É um relacionamento, né? Sim, é um relacionamento. Deus quer ter um relacionamento com a gente. Mas e quando a gente chega para Deus e conta as nossas questões, os nossos problemas, as nossas dores, né? Ele está atento para te ouvir. E ele derrama sobre nós um bálsamo de cura sobre a nossa vida, quando nós expressamos, né? Quando nós falamos com ele. Então, quando eu reconheço que eu estou precisando da ajuda de Deus, quando eu reconheço que eu estou precisando de cura, e a gente abre a nossa boca e fala com o Senhor, ele derrama sobre nós a cura. E acontece que muitas das vezes tem pessoas que elas guardam para si, né? A Marinosa está dizendo aqui, relacionamento e intimidade com Deus. Realmente, a intimidade com Deus é você falar no dia a dia com o Senhor, né? E a gente com isso... Né? Sim, e com isso a gente vai aprendendo a lidar com as nossas emoções. Porque, assim, a Cristiane que eu sou hoje, não sou a de ontem. Não só de anos atrás, eu mudei muito. Mas foi preciso eu passar por certas coisas, por certas dores, para mim poder aprender, entendeu? A lidar com elas, para poder chegar aonde eu estou chegando hoje. E o Senhor, ele quer trabalhar as nossas emoções. Ele quer nos curar. Ele quer nos moldar. Por quê? Porque aí fala assim, mas será que Deus, ele que nos dá as dores? Não, não é Deus que nos dá as dores. Por quê? Porque a própria Bíblia fala o quê? Do que o homem se queixa? É dos seus próprios pecados. Dos próprios pecados. Sim. Então, nós nos queixamos o quê? Dos nossos erros, das nossas mais escolhas. Nós escolhemos mal. Mas tudo é um processo. Né? Então, assim, por que é preciso passar por esse
esse processo? Por causa do que Deus quer fazer, ou seja, do propósito. Por causa do propósito, Deus permite que eu passe pelo processo. Porque sem o processo eu não consigo chegar no propósito, você entendeu? É como o ouro, né? Quando o ouro é refinado, ele passa por fogo. Então, pelo fogo. É a mesma coisa. Tirar as impurezas. E isso a gente passa diariamente, tá? É todos os dias. O processo de cura, ele é diário, tá? É assim, todos os dias nós precisamos de cura em alguma parte do nosso viver, da nossa vida, né? E o que acontece? Nesse processo de cura, né, para poder a gente conseguir chegar no propósito que Deus tem para a nossa vida, a gente vai passar por dores, a gente vai passar por humilhações, nós vamos passar por traições, nós vamos passar por tantas coisas que Deus, ele sabe. Sim, sendo que Deus em todas elas vai estar conosco. Em todas elas. Deus nunca vai te deixar. Às vezes a gente pensa que a gente está passando sozinho. Porque por um momento parece que Deus nos deixou. Por um momento. Só que muitas das vezes é porque é aquilo mesmo. Deus quer ouvir a nossa voz, quer ouvir o nosso clamor. É o que a Bispa Dilson está falando aqui, ó. Deus quer ver a nossa atitude diante da adversidade. Entendeu? Porque qual é a atitude? É uma escola, né? Para ver se a gente é aprovado. Isso. Por exemplo, se eu estou passando por algo e a minha atitude for me prostrar, é o que a Bíblia diz, a minha força vai ser pequena. Eu não vou conseguir superar. Mas se eu me levanto, se eu olho para Cristo, se a minha atitude é que mesmo em meio às dores, mesmo em meio às lutas, eu me levantar e eu vou prosseguir, aí já muda, já muda o olhar diante das adversidades. Você começa a enxergar de uma forma diferente. E para você ressignificar a sua dor, você tem que pedir ajuda a Deus, você tem que renascer, você tem que olhar com um olhar diferente para aquilo ali. Você não tem que olhar aquilo como um olhar de vítima, sabe? Porque muitas das vezes a gente acaba se vitimando. Sim, porque como eu estava falando com você. Sim, quando eu estava falando com você mais cedo, o que eu falei com você? Tem hora que a gente parece que não enxerga a luz do fim do túnel. Parece que as coisas estão tão ruins que a gente olha e a gente fala assim, eu não vou conseguir não, isso é maior do que eu. Só que a gente tem que saber e tem que entender que quem está na nossa frente é Deus. É Deus que está na nossa frente, né? E assim, quando uma ferida ela está aberta, né? Qualquer toquezinho ela dói. Ela dói. Eu lembro que o meu pai, alguns anos atrás, quando ele ainda estava vivo, ele ficou internado 3 meses na UTI. E nesse meio dele estar internado, ele não tinha muita, não virava muito, né? E ele criou uma escara, que eles falam, né? Na parte de cóccix. E quando ele acordou que tiraram ele da UTI, e os médicos foram ver, ele estava com uma ferida enorme. E aquela ferida, quando o médico foi, falou que tem que tirar a carne que está morta, entendeu? Para poder ela não necrosar as outras partes, para poder ali aquela carne começar a crescer de novo e fechar aquele buraco que ficou. Para você ter uma ideia, o buraco era de uma mão, mais ou menos assim. Era muito grande. E esse processo dói, né? De remoção dessa carne. E olha o que o médico fez, né? Ele foi lá, pegou o bisturi, foi cortando toda aquela carne morta, né? Minha mãe estava presente, estava eu e minha mãe. Ele foi cortando aquela carne morta e retirando aquela carne que já estava ruim, podre, né? E ele retirou, fez uma limpeza, aquilo doeu, né? E quando eu vi meu pai chorando, gritando, eu passei mal. E foi tirando toda aquela carne morta e colocou ali uma pomada, foi colocando ali o remédio para poder sarar. E é assim que Deus faz conosco. O que ele faz? Você está ferida? Ele vai lá tratar a ferida. Só que para tratar a ferida, ele primeiro precisa limpar. Você entendeu? Exatamente. Então, quando Deus começa a limpar, dói. A gente vai chorar, a gente vai gritar, a gente vai não querer que feche na ferida. De várias formas, né, Cris?
Deus Sim. limpa tirando pessoas do teu caminho. Deus Isso. limpa permitindo algumas traições, perseguições. Sim. Então, e esse momento dói. Sim, Dói, porque mas é é o necessário que para eu que estou a cura falando. venha, né? Sim, porque imagina, se não tira aquela carne morta que está ali, o que acontece? Vai necrosando as outras partes. Você entendeu? E aí, quando você vai ver, o seu corpo está morrendo. Então, tem que tirar. O Deus ele é Senhor, ele é médico dos médicos, ele sabe como tratar cada um de nós. Ele sabe o que tem que tirar. Ele sabe qual é a ferida que ele tem que tratar, onde que ele tem que cortar. Cirurgicamente ele vai lá e tira tudo, entendeu? Mesmo que doa, ele vai arrancando até limpar aquela ferida toda e ele vai lá e coloca o bálsamo dele. Para daqui a algum tempo você estar curada. Aí você, depois de curada, você vai curar outras pessoas. Porque A o teu ferida processo... cicatriza e Isso. floresce. Isso aí. Aí o teu processo te ajudou a crescer, te ajudou a amadurecer, e você foi curada para você curar outras pessoas. Para você, às vezes as pessoas estão passando dores que você passou, e você vai ajudar aquelas pessoas, né? Pessoas do sofrimento, mostrando para elas que que Deus ele tem o jeito dele de fazer as coisas de uma forma que às vezes a gente não entende, mas se a gente se colocar para Deus como Deus ele quer, ele vai trazer uma cura para nossas vidas. Né? Então, um dos primeiros passos é você aceitar que você precisa de ajuda. Precisa de ajuda de Deus, precisa de ajuda de pessoas. É isso aí, curar, ser curada para você curar. Então, você tem que entender que tem momentos que a gente vai precisar de ajuda. A gente não pode querer ficar só. É lógico, tem lutas que é só para a gente ficar só, tem lutas que é para a gente ficar só. Mas tem lutas que Deus ele permite as pessoas estarem ao seu lado para você poder se reerguer. E quanto mais você compartilha com pessoas que podem te ajudar, é mais fácil você se curar. Agora, existem coisas que acontecem na nossa vida que, para você ressignificar essa dor, ela precisa passar pelo perdão. De coisas que você passa, né, por processos que você passa, que você vai precisar liberar o perdão. Ah, mas eu não quero perdoar. Mas perdão não é você querer. É você falar com a sua boca que perdoa, mesmo sem querer perdoar. Porque muitas das vezes a gente, quando acaba passando por certas situações com pessoas, porque isso é normal, a gente vai passar por problemas a nossa vida toda com outras pessoas. E o que acontece? Essas pessoas, muitas das vezes, vão nos magoar, vão nos trazer tristeza, vão nos trair, vão falar mal, vão fazer tantas coisas para nos ferir. E a gente tem que liberar o perdão. Então, para você se ressignificar, você também tem que passar pelo perdão. Não tem como você não perdoar. É o processo todo que vai passando. Passo, né? É um dos primeiros passos, porque como é que você vai se livrar da dor se você ainda fica catucando a ferida? Não tem como a gente ter um machucadinho que a gente vai lá e te arranca a casquinha? Ele nunca sara, porque toda hora você vai lá e arranca a casca. Arranca a casquinha, né? Então aquilo ali está sempre sangrando e doendo. Por quê? Porque você está sempre metendo o dedo ali. Né? Então, Deus quer que a gente tenha o processo de cura, que aquela casca que criou ali, depois ela caia sozinha, que você vai olhar para a ferida, você vai ver e vai falar assim, sarou, não estou sentindo mais nada. Entendeu? Porque realmente você passou pelo processo da dor, mas você perdoou, né? Para poder conseguir seguir em frente. A Elza está dizendo aqui, eu disse ao meu pai que o perdoei, mas não sinto isso. O que tu tem a dizer a ela? Perdoar não é sentir. Perdoar é uma decisão. Porque se você ficar... quando você não perdoa e quando você fica com aquilo guardado,
você fica preso no passado. O passado está te prendendo lá atrás. Você não consegue andar para frente, porque tem alguma coisa que te segura, né? Então, o que acontece? O perdoar, muitas das vezes, na hora a gente não sente que eu não quero perdoar, aquela pessoa me fez tanta coisa e eu não quero. Mas quando você fala, e eu já passei por isso, né? De pessoas fazerem certas coisas, que a minha vontade não era de perdoar, não. Não era, sinceramente, porque a gente fala, poxa, você é sincera, você é a pessoa, você procura lidar com a pessoa com sinceridade, isso e aquilo, mas você, às vezes a raiva, o rancor, a mágoa fica ali o tempo todo. Mas quando você começa a declarar, né, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, você vai sempre falando, eu te perdoo, não importa. Porque a pessoa que te fere, o problema não está em você. Geralmente o problema está com a pessoa que te feriu. Exatamente. Então, ela precisa... É uma vítima também. Sim, ela acaba... Porque muitas das vezes as pessoas, elas simplesmente, elas refletem aquilo que fazem com ela. Né? A gente sabe que quando estuda um pouquinho de psicologia, a gente começa a entender que as pessoas, elas fazem aquilo que fazem com ela. Igual, por exemplo, quando uma criança, né, é criada por um pai e pela mãe. Quando ela cresce, ela fala, eu nunca vou ser igual ao meu pai e minha mãe. Mas quando ela cresce, ela está fazendo as mesmas coisas que o pai e a mãe. Aí ela se pega... Inconscientemente, ela pega e fala, estou fazendo igualzinho minha mãe fazia. Ou meu pai fazia. Eu percebi isso, tu falou agora, eu percebi isso. Quando eu tenho 1 ano e meio, praticamente, que eu moro aqui em São Paulo, e assim, quando eu saí da casa dos meus pais, eu tive também esse processo de perdão, que foi na pandemia, que eu era aceitar, eu não aceitava o meu pai como era. Então, o meu mentor, né, começou a falar, não, você tem que aceitar o seu pai como ele é. Ele foi ferido lá na infância, ele teve uma criação diferente, é o melhor que ele pode dar. E eu comecei a liberar esse perdão e me senti muito livre. Há uma força, né? Depois que você libera o perdão, vem uma força que você, nossa... porque aquilo deixa... com muita garra. E aí, minha mãe, quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a morar só, né? Comecei a morar com meu irmão, que veio também para São Paulo. E eu percebi que eu tinha o mesmo comportamento da minha mãe. E mesmo que eu tanto reclamava, eu tinha. Porque a gente reproduz. A gente reproduz. Ela falou, você tá igual a maninha. Oxi, eu saí de lá. Nossa, eu tô igual a minha mãe. Os meus filhos... Então eu fui ressignificando, porque a gente tem escolha. Ou você repete o padrão, ou você constrói seu próprio padrão. Sim. O que acontece? Existem os padrões bons, que você pode né, continuar, né, fazendo, vamos botar repetindo os padrões bons, e existem os padrões ruins. Os padrões ruins, você pega, serve como aprendizado, você deixa em stand-by e fala assim, não, eu não quero repetir isso aqui. Entendeu? Mas os padrões bons, sim, você repete. E assim, é uma coisa muito natural. Por exemplo, aqui mesmo, meus filhos, até meu esposo falam, nossa, você tá fazendo igualzinho sua mãe, ou nossa, você tá fazendo igualzinho seu pai. Porque a gente automaticamente faz aquilo sem perceber. O meu esposo, ele sempre fala comigo, porque eu tenho aquela muita coisa de empreendedora, né? Então, tipo assim, se eu ver, isso aqui dá para poder a gente fazer um negócio, dá para ganhar dinheiro, não sei o quê, vender isso, vou fazer aquilo. Aí ele fica olhando para mim e ele fala, cara, você é igualzinho teu pai. Porque meu pai sempre foi assim. Tudo ele falava assim, não, a gente tem que trabalhar assim, tem que fazer, tem que vender e tal. E sempre foi assim, eu puxei muito isso dele, né? Então, eu sempre falo, não, a gente dá para ganhar ele por aqui, ó, dá para fazer isso, não sei o quê. Se eu vou vender alguma coisa, tem uma lábia para vender que é uma benção. E isso tudo eu puxei do meu pai, né? E em contrapartida,
eu puxei outras coisas da minha mãe que eu faço igualzinho. Então, são coisas que vêm da nossa vida, e muitas das vezes os nossos pais, porque assim, a gente não nasce sabendo ser pai e mãe. A gente não nasce sabendo. A gente aprende com os nossos pais, aprende com os tios, aprende vendo o outro fazer, mas na prática a gente não aprende, a gente vai aprender ser pai e mãe quando a gente tem os nossos filhos, né? Então, pode ser que a gente vai errar, com certeza a gente vai errar muito. Então, muitas das vezes, quando você começa a olhar com esse olhar para o seu pai, para a sua mãe, para o que te magoou, você passa a ter um outro olhar. Entendeu? Você passa a saber que, poxa, assim, eles também eram, vamos botar assim, estavam aprendendo a ser pai e mãe, assim como eu estou aprendendo hoje. Até hoje eu aprendo, entendeu? Tem coisas que a gente vai aprendendo. Sempre no processo para poder aprender. Isso aí. Então, quando a gente começa a olhar para o outro, que nos feriu, com um olhar como se nós estivéssemos olhando para nós, como se fosse se nós estivéssemos errado, se nós tivéssemos feito isso. A gente olha para o outro, não é que a gente vai sentir pena, não é isso. Mas você vai sentir que você também pode errar. Eu escutei esses dias um psicólogo falando, ele estava falando assim, qualquer pessoa, independente de quem ela seja, ela pode cometer um crime. Ela fala assim, mas eu não cometo crime. Só que depende da situação que você se encontra. Então, se alguém te magoou, aí você fala, poxa, mas eu não faço nada para fulano, não fiz nada, eu sou boa filha, eu sou bom irmão, eu sou bom isso, sou bom aquilo. Só que, às vezes, você vai se encontrar numa situação que você vai magoar alguém. Você entendeu? Então, quando você olha para o outro e você fala assim, epa, poderia ser eu estar magoando outra pessoa, eu também já magoei outras pessoas, já falei coisas que eu não devia, já fiz isso, já fiz aquilo. Então, você se coloca no mesmo patamar que o outro, porque você também pode magoar. Você também pode ferir. Não é só hoje eu reconheço, né? Sim. Eu já fui abusada e já fui abusiva. Abusadora, né? Olha, eu já tive um tempo na minha vida, por causa das coisas que eu passei, né? Abuso, depressão, síndrome do pânico, fazer tratamento, fazer isso, aquilo. Chegou uma época, já que eu estava com meus 24, 25, 26 anos mais ou menos, que eu falei assim, sabe uma coisa? Eu não vou deixar ninguém me fazer de capacho mais. E eu comecei foi a minha forma. A minha forma de reagir foi eu pegar e assim, me deu um pisão no pé, eu dou dor no outro. Você entendeu? Eu fiquei um tempo assim. E quando foi um dia, aconteceu uma situação no salão que eu trabalhava com a minha irmã. E depois disso que aconteceu, eu cheguei em casa, mas eu chorei muito. E eu me senti envergonhada diante de Deus pelo que eu tinha feito. Por 2 vezes aconteceu isso. Uma forma de se defender, né, Cris? Sim, foi uma forma de me defender. Eu acabei perdendo, como é que se diz, a linha, né? E deixei a emoção falar mais alto. Por isso que você tem que ter o controle das emoções. Quando você não tem o controle das emoções, as emoções elas tomam conta de você e ela que vai comandar a sua vida. Entendeu? Por isso que eu tô falando, porque que perdoar é decisão. Porque a emoção que a gente tem, seja na forma de que a gente tem que liberar perdão, seja na forma quando alguém nos ofende, a gente não pode deixar, a gente tem que ter o autocontrole. É aquilo que a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito. Né? Você tem que ter o autocontrole. Quando você tem o autocontrole, você não deixa a emoção falar por você. Quando você deixa a emoção falar por você, você vai acabar fazendo coisas que você não quer fazer e falar coisas que você não quer fazer. Aí quando você vê, você fala, eu não podia ter falado isso. Eu não podia ter feito isso. Entendeu? Aí vai se arrepender, mas eu já fez. Entendeu? Então, eu me vi nessas situações
E eu pedi a Deus, Senhor, me muda, me dá serenidade, me dá calma, entendeu? Me dá coisas que essas coisas não venham me afetar a ponto de a pessoa falar algo comigo e eu, na mesma hora, repostar, entendeu? Repostar, falar, pegar e falar, ó, é assim, assim, tudo descambar. E depois que eu falei, aí eu pego e falo, caramba, eu não devia ter falado isso. Agora já foi. E a Bíblia fala o quê? Que a gente tem que ter cuidado com a língua. Isso. A língua é um pequeno membro que, assim como uma faísca, ela incendeia uma floresta. Uma faísquinha assim pode pegar fogo na floresta inteira. É a mesma coisa na nossa língua. E depois, quando a gente já falou, mas aí depois que a palavra já saiu, não tem como voltar atrás. Isso. Você já falou. Entendeu? Então, por isso que a Bíblia fala que nós temos que vigiar. A gente tem que vigiar os nossos pensamentos e a gente tem que vigiar a nossa língua, daquilo que a gente fala. Ponderar, pensar antes de falar. Deus nos deu um cérebro para a gente poder agir, mas agir como pensantes. Por isso que a Bíblia fala, né? Paulo fala sobre o quê? Sobre nós termos a mente de Cristo, né? Porque a nossa mente tem que ser transformada, vai transformando dia a dia, entendeu? E essa transformação é que faz que eu seja a pessoa que Cristo quer que eu seja. Eu não tenho que rebater as ofensas. Muitas das vezes a gente no calado a gente vence. Muitas das vezes você não repostar aquilo que falam de você, você deixar para Deus fazer isso para você, eu não sei com quem Deus está falando aqui, mas muitas das vezes a gente vai falar, quando a gente vai falar alguma coisa que não é para a gente falar, lá na frente a gente tem uma consequência. Então, a gente tem que aprender a pensar antes de agir. Né? Pensar antes de falar. Por quê? Porque depois que as palavras, aqui a pessoa está falando, a palavra é como flechas, né, que saem da nossa boca. E as palavras ela têm poder de te ferir, curar, de te levantar, de te curar, entendeu? De coisas que você não imagina. E o que acontece? Nós, como cristãos, hoje em dia a gente vive uma polarização muito grande, né? Em todas as áreas, principalmente pelos ataques que nós cristãos estamos sofrendo devido às perseguições, devido aos nossos princípios, né? Porque é aquilo que nós acreditamos e cremos. Então, nós sofremos ataque todos os dias, seja na internet, seja em qualquer lugar. Então, a gente tem que ter um parâmetro, tá? A gente tem que ter um limite para a gente poder não ultrapassar esse limite até por causa da palavra de Deus. Porque senão a gente se iguala ao mundo. E como eu estava falando com você, o tempo, alguns anos atrás, quando eu estava eu me revoltei, né, para poder falar assim, agora se pisar no meu pé, eu vou pisar 2 vezes no do outro, entendeu? Se falar isso comigo, eu vou falar também. Eu acho que todo mundo até passa por uma fase assim. Acho que todo mundo, entendeu? Porque eu já passei por isso. Sim, nossa, porque teve uma época... Porque teve uma época da minha vida que eu... Ô, Cris, nem era pisar, era só de olhar. Tá olhando o quê? Tá olhando o quê, né? Porque, assim, teve uma época da minha vida... Passou por essa fase. Sim, que eu era assim, eu engolia tudo calado, engolia muito, ficava muito quieta. As pessoas faziam o que quisessem e eu quieta, não falava nada. Quando eu passei por essa situação de traição, tive o casamento, como é que se diz, destruição de um casamento, eu fiquei sozinha com meus filhos, eu tinha que lutar todos os dias para poder assim, matar um leão todo dia, né, que o pessoal fala, para poder sobreviver, entendeu? E eu comecei a pensar assim, não, acho que já chega, essa Cristiane boba que os outros fazem essas coisas assim, que pisa, pinta e borda. Não vou ser mais assim, não vou mesmo. Então, eu comecei, mas eu acho que eu tinha que também passar por isso, porque também eu precisava reconhecer, entendeu? Que eu precisava que Deus transformasse. Porque não é porque a gente é criado dentro da igreja que a gente não precisa de transformação. Entendeu? Porque a gente é criado dentro da igreja. Né? Sim, a gente é criado dentro da igreja, mas às vezes tem uma leve ilusão de que a gente não precisa, que a gente está. Porque a gente já conhece Deus, isso não conhece nada. Conhece nada, entendeu? Você conhece Deus quando você começa a andar com Ele.
Sim, você conhece Deus quando você começa a andar com Ele e você fazer as coisas que Ele quer que você faça. Aí você começa a conhecer, porque você tem que obedecer. Porque você tem que se pautar dentro dos princípios que Deus coloca para a sua vida. Aí que tá, você se submeter. Entendeu? Então, não, aí já é criado da igreja, a gente não precisa disso. Não precisa sim, a gente precisa, hoje, a gente precisa todo dia se converter um pouquinho. Porque se a gente deixar, o velho homem, ele vem. Tem até uma frase que outro dia eu vi, não lembro aonde, que falou assim, eu desci as águas, pensei que tinha matado o velho homem, mas o filho da mãe não sabia nadar. Aí veio atrás de mim, e quer ressurgir de novo. Mas é isso mesmo, o velho homem está sempre atrás de nós aqui, ó, querendo ressurgir. Entendeu? E a gente tem que o tempo todo o quê? Pedir direção, pedir sabedoria a Deus, para a gente poder fazer o quê? Não deixar esse velho homem ressurgir. Não deixar esse velho homem... Espírito, né? Sim, pra o espírito. Não dá lugar. É aquilo que você mais alimenta. Quando você alimenta mais a carne, né? A carne ela vai sobressair. Quando você alimenta mais o espírito sobressai. Né? E eu já escutei muitas pessoas cristãs falar assim, eu sou cristã, mas comigo não tem essa não, porque aqui, ó, o braço voa longe. Você entendeu? Quando você não... se converter de novo. Isso. Quando você não deixa o braço da carne falar por você, mas o braço do espírito, a Bíblia fala que Deus ele é juiz. Né? Cada um de nós vai dar conta a Deus daquilo que a gente faz e daquilo que a gente fala. Tá? Todas as nossas ações elas serão julgadas diante de Deus. Nenhum de nós pode ser o melhor pastor, a melhor missionária, papa, sei lá quem. Todas as nossas ações elas vão se passar diante de Deus. Elas tem uma consequência aqui na Terra também. Né? Então, a gente tem que primar, né, da gente realmente procurar ter os dons do Espírito Santo, para que a gente possa conseguir perdoar, conseguir passar pela prova, conseguir olhar para aquela pessoa que te fez mal, e você falar, Deus, tem misericórdia dela. Entendeu? Não sentir rancor, não sentir ódio, não sentir nada para aquela pessoa. Porque nós precisamos de cura todos os dias. E aquela pessoa que nos feriu, ela precisa de mais cura ainda também. Entendeu? Então, é aquilo que a Bíblia fala, né? É você estar amando aquele que se diz seu inimigo, aquele que se diz contra você, ou que fala algo contra você, ou que fala de você, é você desejar o bem para ele, entendeu? Porque tudo que a gente planta volta para nós, né? Então a gente tem que sempre procurar fazer o bem, né? E para você se ressignificar, para você andar de cabeça erguida, você tem que passar por esse processo todo. Você tem que passar pelo processo de você saber que alguém te fez alguma coisa, mas você olhar para ela com um olhar de misericórdia, sabe? Não olhar com um olhar de raiva, sabe? Existem pessoas que falam assim para mim, poxa, mas fulano fez isso com você, você ainda fala com ele, você sei o quê? Fala. Porque ele não vai prestar conta para mim. Cada um colhe aquilo que planta. Lógico, com certeza, aí tem pessoas que falam assim, mas eu não vejo fulano colher aquilo que ele plantou. Porque só você, às vezes, não sabe o total da vida dele. Você não está dentro da casa dele para você saber. Você entendeu? Então, a gente vai caminhando para a gente não ficar preso lá atrás. Porque é aquilo que a gente estava falando, o passado, as dores que a gente tem, elas nos puxam para trás, ela não te deixa avançar. Você está sempre olhando para trás. Se você olhar para trás, você não consegue andar para frente. Você entendeu? Por quê? Porque você vai tropeçar. Porque você não está olhando para frente, você não está vendo para onde você está caminhando. Então, você tem que olhar para frente. E quando você começa a falar assim, não, eu tenho que deixar o meu passado para trás, eu tenho que perdoar as pessoas que fizeram mal, porque isso aí é um problema delas, não é um problema meu. Entendeu? Quando você começa a ter esse pensamento, você começa a não se importar mais
com as situações. E você passa pelas situações com mais tranquilidade, com mais serenidade, não deixando aquilo como é que se diz, afetar tanto, né? É o que a gente estava falando, né? Que nenhuma dor é eterna, a não ser que você fique o tempo todo metendo o dedo na ferida. A não ser que você alimente e queira que essa Sim. dor seja viva Sim. em você para sempre. Porque nenhuma ferida é eterna, entendeu? Porque só que para existir a cura, precisa que você limpe a ferida, precisa que você entre nesse processo de cura diário, sabe? E a Bíblia fala também, lá em Salmo, no capítulo 50, no versículo 15, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. A gente vê que em Salmos, o salmista, né, a gente vê pela vida de Davi, ele passou por muitas angústias, perseguições, angústias, né, tantas coisas. Mas em todas elas ele clamava a Deus. E é engraçado, porque eu, analisando essa semana, eu estava meditando sobre algumas passagens da Bíblia, e a gente começa a olhar, por exemplo, o povo de Israel estava lá no Egito. Aí tem gente que pergunta assim, poxa, mas eles ficaram 430 anos lá no Egito, por que Deus não tirou eles antes de lá? Existia um processo que eles tinham que passar, e existia o tempo de clamar. Então, tem dores na nossa vida que vai vir, que a gente só vai sair dela quando a gente abre a boca para clamar. Se você não clamar, se você não falar, se você não expor para Deus, se você não chorar aos pés do Senhor, você vai ficar lá no Egito, 430 anos. Você entendeu? Então, Israel ficou 430 anos lá, porque esqueceu de Deus, esqueceu que tinha que clamar. Então, só quando a coisa apertou de tal forma que eles não suportavam, que eles começaram a clamar a Deus. Eles viram que ele tinha que clamar. E às vezes assim é nós, né? E o que acontece? Eu, por exemplo, uns anos atrás, eu estava passando por umas provas, eu e meu esposo ficou desempregado 4 anos e meio. E assim, botava currículo, corria de um lado, corria para o outro, não conseguia trabalho. Eu fazia meus trabalhos em casa, né? Que tinha uma outra fonte de renda, mas precisava trabalhar. E não conseguia. E quando foi um dia, aquele dia eu estava tão angustiado, e ele pegou e falou assim para mim, Cris, vamos orar? Aí a gente tem o costume de, às vezes, ele chama, a gente vai lá pro quarto, nós dois oramos. Aí eu falei, vamos, mas eu tava com, assim, o choro engasgado aqui na garganta. Quando eu me ajoelhei para orar, eu não consegui orar, eu só chorei. Eu chorei. Na minha mente, passava trocentas coisas que eu queria falar para Deus, mas só que eu não conseguia, minha boca não conseguia. E eu só chorei. Eu ajoelhei, ele estava orando, eu escutava a oração dele, e a gente de mão dada ali, e eu só chorava. Eu fiquei ali, acho que uma meia hora chorando. Aí a Bíblia fala que Deus sabe as nossas lágrimas. Ele consegue, o Espírito Santo consegue exprimir, levar para Deus as nossas lágrimas, né? E decifrá-las perante Deus. E aquele dia eu só chorei. E o que aconteceu? Eu levantei, sentei na sala, minha sala não tinha sofá, eu estava sentada assim no chão, numa almofada. E eu sentei, fiquei ali parada ali. Passou 5 minutos que eu levantei, que eu sentei ali, e o telefone tocou. Era o meu filho mais velho, pegou e falou, mãe, olha, tem um rapaz, o fulano de tal, me ofereceu uma vaga de emprego, e assim, só que não dá para mim por causa do curso que eu estou fazendo. Será que o Patrick quer? Aí eu peguei, chamei ele correndo, montei aqui, o Bartô está falando aqui de uma vaga. Aí ele foi e falou, não, Matheus, eu vou sim. Aí ele ligou para a empresa, o rapaz mandou ali, já levou os documentos, no outro dia ele já estava trabalhando. Nossa! Você entendeu? O que acontece? Eu não falei, mas eu me ajoelhei, eu me derramei em lágrimas perante Deus. Eu chorei, mas eu chorei porque eu não sabia mais o que falar. Eu não sabia. E essa é uma das experiências. Então, às vezes, a gente fica parado no mesmo lugar e não recebe,
Porque a gente não abre a boca para clamar. A gente não fala. Senhor, isso está doendo. Clamar Senhor, e isso está me fazendo mal. e agir. Sim. A Bíblia fala, pedir, bater, né, na porta e pedir e dar-se-vos-á. Só que a gente não pede. A gente vai deixar Quando pede, não sabe pedir, né? Pede isso não ainda tem receber, isso. porque não sabe pedir. Quando tem pede, essa palavra também. quando pede, ainda pede mal e não sabe pedir. Isso. Entendeu? Por isso Aí a gente tem que ter essa intimidade com Deus, para Deus ele direcionar os nossos passos. Cris, o tempo já está acabando. Já foi, né? Ó, quanto tempo tem aí? De a live cair, eu não poder salvar o quanto vídeo, tempo, vou deixar quanto tempo salva. Tem? Só tem 9 minutos. Olha, deixa eu só fechar aqui, tá? Vamos fechar. Então, 3 passos para você ressignificar a dor. 3 passos para você ressignificar. A Sara conseguiu entrar agora, né, Sara? Você aceitar que você precisa de ajuda. Você perdoar, né? Para você esquecer o passado, né? E enfrentar a verdade. Enfrentar quem é você. A gente não pode... diante de Deus, a gente não se esconde. Deus sabe quem você é, Deus sabe quem eu sou. Deus, ele conhece cada um de nós nos mínimos detalhes. E o que acontece? Essas coisas, muitas das vezes, nos roubam de nós mesmos. As dores nos roubam de nós mesmos. Porque a dor, a gente dá tanto valor à dor, que a gente esquece do aprendizado que a dor nos dá. E o que acontece? Nos enterramos naquilo dali. Então, Deus, ele quer fazer de nós, né, mulheres e homens, mas aqui tem muita mulher, não sei se tem algum homem que eu não vi aqui, mas Deus quer fazer da gente mulheres e homens curados. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu só posso dar cura se eu deixar ser curada por Deus. Eu só posso dar perdão se eu perdoar e saber que Deus me perdoou. Então, eu só posso dar aquilo que eu tenho. E o que a gente tem? O que nós temos? Né? Então, nós precisamos olhar para nós mesmos, pedir a Deus direção, pedir a Deus força, para a gente não ser absorvido pela dor. E quando a gente olhar para o espelho, que é Cristo, a gente vê em Cristo o nosso apoio e o nosso maior exemplo de que sofreu, mas ele ressurgiu. Mas ele passou por cima das dores, ele passou por tanta coisa para ele poder, hoje, né, ser o nosso Salvador. E a gente precisa, às vezes, passar por isso para a gente poder crescer, amadurecer e entrar no propósito que Deus tem para mim e para a sua vida. E é por isso que a gente está aqui. A gente tem um propósito, né, o Curadas para Curar, para poder alcançar jovens, mulheres e até homens que precisam de cura para antes de entrar num casamento, para não entrar num casamento doente, né? E a gente está... mas os processos que a gente passa, que a gente tem que ter para dar, para ajudar as outras pessoas a serem curadas. E é isso que eu vejo nesse processo todo do Curadas para Casar, do projeto que eu já estou, vou até falar um pouquinho aqui rapidinho, que está para ser lançado aí do Poderosas em Deus, né? Dos Mulheres Imparáveis, do qual nós estamos também, que eu também faço parte, das Mulheres Empreendedoras. Isso tudo são projetos que a gente está para ajudar as pessoas a se reerguer e não ficar prostrada diante das dores que a vida traz para ela. Então, que nós possamos trazer essa cura para a nossa vida todos os dias, para que a gente possa passar para as outras pessoas essa cura que Deus tem colocado sobre a nossa vida. Né? Para a gente possa alcançar essas pessoas. Amém. Pode falar.
Gratidão, Cris, por essa live poderosa. Eu estava aqui só escutando, eu estava amando conversar com você, aprender muito, trazer muito aprendizado. A gente vai aprender. Obrigada por fazer parte do projeto, por estar se empenhando e somando com a gente, porque não é sobre nós, não é sobre coisas terrenas, mas é sobre o reino. Para quem é de São Paulo, o Curados para Casar, a primeira edição vai ser agora, dia 22 de outubro. E breve a gente estará lá em Portugal, para quem é de Portugal. Com certeza. A gente já está organizando, a gente não definiu ainda a data, mas é lá para o verão, né? Junho, julho. E a gente vai estar anunciando aqui, então fica ligadinho. Intercede por nós, manda energias boas, né? Para que tudo ocorra bem. E assim, você que está vendo aqui a live, tem um projeto Curadas para Curar, principalmente para quem é solteiro. Quem quiser ajudar, as portas estão abertas para estar ajudando, para poder a gente ampliar mais ainda. Tem o projeto Mulheres Imparáveis, do qual também eu faço parte, e a Bruna também. Da Cris, que vai começar. Isso, que dá para começar. Então, já tá Poderosas em Deus. Poderosas as mulheres em Deus, têm, isso aí, as mulheres são poderosas em Deus, tá? São projetos é um projeto que abrange mulheres, abrange principalmente mulheres, mas homens também, tá? E a gente vai precisar mesmo de pessoas que queiram ajudar, que queiram passar tudo que Deus, né? Tudo aquilo que a gente passa, toda a nossa experiência daquilo que a gente passa com Deus, a gente vai precisar de pessoas para poder estar nos ajudando a levantar esse trabalho, porque é para o reino de Deus, tá? É expansão do reino, né? Então, que vocês venham, qualquer coisa procura. A Bruna me procura, não sei se a Fabi está aqui na live, a Fabi também é a CEO do Mulheres Imparáveis, né, que é sobre empreendedorismo, né? Cada uma no seu nicho e uma ajudando a outra, a gente vai puxando a rede e vamos passando tudo para poder o reino de Deus crescer, né? Esse que é o nosso objetivo, né? É isso. Então, que vocês possam estar conosco. Né? Obrigada a cada um que participou da live. Obrigada. No final aqui eu vou postar uma frase assim, impactante. Eu quero que vocês vão lá e comentem aqui aquela frase, aquele momento aqui da live que mais te marcou, para ficar lá registrado. Tá bom? Gente, um abraço. Obrigada pelo convite. Que participou. E vamos avante percorrer o mundo, né? Para levar com certeza. O mundo é pequeno. Levar a cura. O mundo é pequeno. Vamos levar a cura, né, Kelly? Kelly falando, né? Kelly hoje, ó. Tá bom, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Minha família que esteve presente, os amigos, o pessoal aí da Bruno, tá bom? Amanhã tem mais live. Tem mais live amanhã, durante a semana toda, né? Até dia 4. Sim, é isso aí. Então tá. Vocês colocam aí se quer que a gente faça mais live, que a gente vai pegando e fazendo. Um beijo para vocês aí, minhas tias, o pessoal também que participou. Vocês são 10. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Gratidão.